Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus livre a tua vida de todo mal, que Deus guarde a tua família, o teu lar e que Deus possa estar com você em todos os momentos. Que esse dia você possa sentir o toque suave do Espírito Santo ministrando ao teu coração hoje. Amém? Que você possa estar sensível à voz do Espírito, que você possa estar atento àquilo que Deus vai falar, porque Deus fala de diversas formas. Deus fala através da natureza, Deus fala através de pessoas, Deus fala por várias maneiras, mas você precisa estar atento. E como que você fica atento àquilo que Deus quer falar para você? Prestando atenção. Justamente isso. Como que você faz? Você fica sempre atento que Deus quer falar algo. Então você vai observar e você vai ver quando Deus falar com você. Se você não colocar isso na mente, por exemplo, você sai de manhã cedo pensando, eu preciso estar atento ao que Deus vai falar comigo. Quando Deus falar, você estava atento, você estava prestando atenção. Então você vai entender aquilo que Deus queria falar. Agora, se você sair de manhã de casa e você não colocar na mente que você precisa estar atento, Deus vai falar com você e você não estava atento. E aí vai passar, tá bom? Então é assim, às vezes a gente complica muitas coisas. Deus fala de que jeito? Deus fala quando nós estamos atentos de diversas formas, tá bom? Vamos ler o texto então. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então ele estava falando para aqueles judeus que ali estavam, que haviam crido que ele era o Messias, aqueles que acreditavam em Jesus. E quando ele falava aquelas palavras, porque a gente leu ontem ali, que Jesus estava validando o seu próprio testemunho diante do Pai. Jesus estava dizendo que realmente ele tinha vindo do Pai. E através daquilo que Jesus falou, muitas pessoas acreditaram, muitas pessoas creram nele. E aí ele disse, se vocês realmente permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse texto é bem conhecido, né? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só que diante dessas palavras de Jesus, aqueles judeus que haviam acreditado nele, fizeram o seguinte questionamento, e é inclusive um questionamento inteligente da parte deles. Porque eles perguntaram o seguinte: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? E então Jesus teve que explicar, porque eles não haviam entendido. Na mente deles, na consciência deles, eles estavam vendo um escravo, ou seja, o ofício de escravo, mas Jesus não estava falando de uma escravidão física, de homens escravos. Jesus estava falando de uma escravidão espiritual. Então Jesus responde a eles dizendo o seguinte: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que peca constantemente e com frequência, né? Todos nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, mas a questão é que nós procuramos não viver pecando com frequência, embora a gente saiba que vez ou outra a gente vai pecar, porque a nossa condição é pecador, de pecadores, né? Mas aquele que peca com frequência, sabendo que está pecando e insiste no erro do pecado, ele se torna escravo do pecado, e é isso que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E tendo então essa liberdade, se tornariam filhos, né? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Eles estavam falando aqui a respeito de Abraão. E aqui Jesus estava dizendo, eu vi, e eu falo aquilo que eu vi na presença do Pai. Eu estou falando não de algo que eu sei, que alguém me falou, que alguém disse que é assim, não. Eu vi e recebi direto do Pai. Então Jesus estava testemunhando a respeito dele que ele estava com o Pai. Jesus tinha essa consciência divina e ele sabia o que era a realidade, o que era a verdade e o que não era a verdade. E eles disseram então, Abraão é o nosso pai, responderam eles.
Então Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E aí Jesus começa a questionar eles. Peraí, vocês estão falando uma coisa que vocês não estão fazendo. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês não seguem aquilo que Abraão disse que era para vocês fazerem. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir aquilo que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. E aí Jesus traz aqui algo muito forte, porque até então eles estavam falando que eles eram filhos de Abraão, que eles eram filhos de Deus através de Abraão, que eles realmente conheciam a Deus. Só que Jesus faz uma revelação a respeito daquelas pessoas que é impactante. Ele diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, e aí ele já não fala que Abraão é o pai deles, mas sim o diabo. Olha só que forte isso aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, agora entra aqui aquela pessoa que costuma mentir. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só, a pessoa que mente, tem costume de mentir, ela está realmente agindo conforme o diabo age, porque o diabo é o pai da mentira. E a linguagem do diabo é a mentira. Então a pessoa que mente, aí você diz assim, mas é o grande mentiroso? Sabe aqueles contadores de história que contam grandes mentiras, né? As mentiras, grandes ou pequenas, são mentiras. Quando você mente para se livrar de um problema, de uma situação, você está agindo conforme esse texto aqui está dizendo. Você está falando a linguagem ou usando a linguagem do diabo. Quando você está numa situação difícil, onde você, falando a verdade, você vai se complicar, e você omitindo a verdade, ou melhor dizendo, você mentindo, né, você vai se safar dessa situação, e você opta pela mentira, você está agindo conforme o diabo age. Você está falando a linguagem do diabo. Seja o tanto que for a sua mentira pequenininha, mentira grande. Como que a gente diria que uma mentira é grande? Quando ela tem um impacto muito grande sobre a tua vida e sobre a vida das pessoas. Tem mentirinha que você mente aqui e parece tão pequenininha, mas você pode medir a mentira pelo impacto negativo que ela pode causar. Então aqui, qualquer tipo de mentira é linguagem do diabo. No entanto, vocês não creem em mim porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Vocês estão falando a verdade porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. E aqui Jesus está falando sobre ouvir a Deus. Prestar atenção naquilo que Deus quer falar. Às vezes a pessoa não ouve a Deus, por quê? Porque ela não está conectada com Deus, ela não está junto com Deus, não está no mesmo espírito. Ou seja, quando eu falei aqui, saia de manhã já pensando, ou seja, atento, é quando você entra no espírito e aí você está, é como se fosse uma sintonia. Você está sintonizado com Deus. Quando Deus falar, você já estava sintonizado e você recebe a palavra, a revelação. Mas se você não está em sintonia, se você não está no mesmo espírito, Deus está falando, mas você está lá em Nárnia, como se diz, né? Você está viajando, a tua mente está lá em outro lugar. Mas quando você está atento àquilo que Deus quer falar, quando você está no mesmo espírito, Deus revela as suas verdades através da tua vida e na tua vida também. Então que hoje você possa estar atento, sintonizado com o Espírito, junto com o Espírito de Deus, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde o teu coração, a tua mente. Vamos orar nesse momento, vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Deus, Ele é fiel, Ele é justo para operar o milagre sobre você, e aquilo que você está buscando nele, eu creio que Ele vai realizar segundo a boa vontade dEle, e se assim for a vontade dEle sobre a tua vida. Mas faça a tua oração, faça o teu pedido, coloque na presença do Senhor. A gente pode pedir a Deus,
mas a gente sempre pede que Ele faça a vontade dele sobre a nossa vida. E assim nós vamos ter certeza de que as nossas escolhas, aquilo que a gente quer, é o melhor para nós. Porque se Deus permitir que a gente receba aquilo que a gente pede, é porque aquilo era o melhor para nós. Se não, a gente já sabe que não era o melhor, tá bom? Vamos orar então nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, a tua graça, a tua majestade, a tua misericórdia que está sobre nós. Obrigado por este homem, por essa mulher que está aqui comigo nessa manhã. Deus amado, eu não sei o que essa pessoa está passando, Pai, está enfrentando ao longo desses dias, ó Pai, ou talvez há mais tempo, Senhor, uma dificuldade, uma enfermidade, um problema de saúde que talvez esteja ali impossibilitando essa pessoa, Pai, de realizar as suas tarefas corriqueiras, tarefas diárias. Talvez, Senhor, seja um problema na justiça, Pai, uma causa que aos seus olhos é impossível. Deus amado, talvez seja a conversão de um familiar, ó Pai, ou qualquer outra situação, Pai. Tu é poderoso para operar o milagre na vida deste homem e dessa mulher. Por isso, nessa oração de hoje, Pai, eu quero colocar, ó Deus, nesse momento as causas impossíveis, ó Deus, na Tua presença. Eu sei que este homem e essa mulher está orando comigo agora, fazendo o seu pedido, colocando diante de Ti em oração, e eu peço que Tu venha realizar a Tua vontade, Pai. Deus amado, Teu propósito sobre a vida dessa pessoa. Livra de todo mal, Pai. Dá sabedoria, dá discernimento, Pai. Ajuda cada um, Senhor, a passar pela tribulação de cabeça erguida e não desistindo da fé, Pai, mas crendo que Tu vai operar, Senhor. E mais ali à frente está a vitória nos aguardando. Por isso, Senhor, nos dá ousadia, nos dá perseverança a cada momento, a cada dia, Senhor. Então eu coloco, Senhor, a vida dessa pessoa nas Tuas mãos. Pai amado, que aquilo que ela está colocando em oração agora, Tu possa realizar segundo a Tua boa vontade. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Então, se nós vivermos debaixo da Tua vontade, nós vamos estar felizes, ó Pai. Nós vamos estar bem, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é agradável, Senhor, para as nossas vidas e ela vai operar o milagre, Senhor, nos nossos corações, nos trazendo felicidade e paz no coração. Então, Senhor, que Tu cumpra a Tua vontade sobre a vida de cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, abençoa aquele que vai para o seu trabalho, Senhor amado, aquele que vai ficar em casa. Deus amado, aonde essa pessoa estiver, que a Tua presença esteja com ela, guardando, protegendo, livrando e falando, Pai, ministrando ao coração. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito nesse dia, em nome de Jesus eu peço e Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde em todas as áreas, que você possa desfrutar da companhia do Espírito Santo aí com você, tá bom? Nunca se sinta sozinho, porque Deus sempre está com você aí. Aonde você estiver, a presença dele vai estar com você. Que Deus te abençoe, não se esquece de curtir esse vídeo, coloque teu comentário aqui embaixo, aquilo que Deus falou com você hoje, coloca aqui embaixo, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã, às 6 horas, estaremos aqui novamente em nome de Jesus.